Davi, de pastor de ovelhas ao rei dos salmos. Uma jornada de fé e redenção. No coração das colinas de Belém, um jovem pastor cuidava de suas ovelhas, alheio ao destino grandioso que o aguardava. Davi, o menor dos filhos de Jessé, passava seus dias em harmonia com a natureza, tocando sua harpa e compondo cânticos de louvor a Deus. Mal sabia ele que seria chamado para um propósito divino que transformaria sua vida e o futuro de Israel. De pastor de ovelhas a rei ungido, de herói que derrotou gigantes a compositor de salmos eternos, Davi trilhou um caminho repleto de desafios, triunfos e profunda fé, cuja descendência viria a nascer o Rei dos Reis, Jesus Cristo. Esta é a épica jornada de um homem segundo o coração de Deus, cuja história ecoa através dos séculos como um testemunho de coragem, arrependimento e redenção. No início, Davi era apenas um jovem pastor de ovelhas, nascido na humilde cidade de Belém, na tribo de Judá. Ele era o menor dos filhos de Jessé, e sempre obediente ao seu pai, passava seus dias cuidando das ovelhas de seu pai nos campos, tocando sua harpa e meditando nas maravilhas de Deus, louvando a Deus com todo o seu coração. Ninguém poderia prever que esse jovem pastor seria escolhido por Deus para um destino grandioso. Um dia, o profeta Samuel recebeu uma ordem de Deus para ir até a casa de Jessé e ungir um dos seus filhos como o próximo rei de Israel. Samuel ficou perplexo, pois o rei Saul ainda reinava. No entanto, obedecendo a Deus, ele foi a Belém. Ao chegar, Jessé apresentou seus filhos mais velhos, mas nenhum deles foi escolhido por Deus. Samuel então foi ao encontro de Davi, que estava cuidando das ovelhas. Deus disse a Samuel: "Este é o escolhido." Samuel ungiu Davi com óleo na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. O tempo passou e Saul, atormentado por um espírito maligno, necessitava de alívio. Um dos seus servos sugeriu que um jovem talentoso na harpa fosse chamado para tocar e acalmar o rei. Assim, Davi foi trazido à corte de Saul. Sua música suave e devota trouxe paz ao rei atormentado, e Davi encontrou favor aos olhos de Saul, tornando-se seu escudeiro. Enquanto isso, os filisteus estavam em guerra contra Israel. Um de seus campeões, Golias, um gigante de quase 3 metros, desafiava diariamente os exércitos de Israel, sem encontrar quem ousasse enfrentá-lo. Davi, visitando seus irmãos no campo de batalha, ouviu as provocações de Golias, e, indignado, ofereceu-se para enfrentá-lo. Armado apenas com sua fé em Deus, uma funda e 5 pedras lisas, Davi foi ao encontro do gigante. Com uma pedra, ele atingiu Golias na testa, derrubando-o. Em seguida, correu até ele, pegou sua espada e cortou sua cabeça. A vitória de Davi trouxe grande glória a Israel, e ele foi celebrado como herói. No entanto, a popularidade de Davi despertou o ciúme mortal de Saul. O rei tentou matar Davi várias vezes, mas Davi sempre escapava, protegido por Deus e por seu amigo fiel, Jonatas, filho de Saul. Durante anos Davi viveu como fugitivo, sempre um passo à frente das forças de Saul. A perseguição terminou quando Saul e Jonatas foram mortos em uma batalha contra os filisteus. Davi chorou amargamente a perda de seu querido amigo, e após um período de luto, foi ungido rei de Judá em Hebrom. Mais tarde, tornou-se rei de todo Israel, estabelecendo sua capital em Jerusalém. Seu reinado foi abençoado por Deus, estabeleceu e estabilizou as fronteiras do seu país, e ele conquistou muitos inimigos à medida que Israel crescia em poder. Mas Deus estava com ele e lhe livrava de todos os perigos. Davi unificou a nação e trouxe prosperidade para o seu povo. Mas mesmo um rei abençoado por Deus não está isento de fraquezas humanas. Davi cometeu um grave pecado ao se apaixonar por Batseba, esposa de Urias, um de seus soldados mais leais. Davi cometeu adultério com Batseba, e ao descobrir que ela estava grávida, tramou a morte de Urias, colocando-o na linha de frente da batalha onde ele foi morto. Deus enviou o profeta Natã para repreender Davi. Natã contou uma parábola que expôs o pecado de Davi, levando o rei ao arrependimento.
Davi confessou seu pecado e buscou o perdão de Deus, que, embora o tenha perdoado, não deixou de aplicar as consequências de seus atos. A vida de Davi é um testemunho da graça e misericórdia de Deus, mostrando que, apesar de nossas falhas, podemos encontrar redenção. Sua história continua a inspirar muitos, lembrando-nos da importância da fé, da coragem e do arrependimento. O castigo a Davi veio com a paz no seu reino abalada por conflitos internos, sendo um dos mais dolorosos a revolta de seu próprio filho, Absalão. Absalão era conhecido por sua beleza e carisma, mas também por seu orgulho e ambição. A tragédia familiar que levou à revolta começou com um terrível ato de violência dentro da própria casa de Davi. Amnon, o filho mais velho de Davi, se apaixonou por sua meia-irmã Tamar, a irmã de Absalão. Em um ato horrível de traição, Amnon fingiu estar doente, e quando Tamar foi cuidar dele, a violentou. Davi ficou furioso quando soube do que acontecera, mas não tomou medidas severas contra Amnon, o que enfureceu Absalão. Por 2 anos Absalão guardou seu ódio e planejou sua vingança. Finalmente, ele matou Amnon durante uma festa, fugindo depois para evitar a ira de seu pai. Absalão ficou exilado por 3 anos, até que Joabe, comandante do exército de Davi, persuadiu o rei a permitir o retorno de seu filho. Davi concordou, mas inicialmente se recusou a ver Absalão. Eventualmente, Davi e Absalão se reconciliaram, mas o ressentimento de Absalão persistiu. Ele começou a conspirar contra seu pai, visando usurpar o trono. Absalão passou 4 anos ganhando o favor do povo de Israel, mostrando-se como um juiz justo e acessível. Ele se posicionava nos portões da cidade, ouvindo as queixas das pessoas, e sugerindo que, se ele fosse juiz em Israel, faria justiça para todos. Seu charme e promessas seduziram muitos, e ele lentamente ganhou um grande número de seguidores. Finalmente, Absalão declarou sua rebelião em Hebrom, proclamando-se rei, e marchando para Jerusalém com um grande exército. Davi, pego de surpresa, teve que fugir da cidade para salvar sua vida e evitar um derramamento de sangue em Jerusalém. Ele cruzou o vale do Cedron e subiu ao Monte das Oliveiras, chorando enquanto ia, acompanhado por seus leais seguidores. A guerra civil entre as forças de Davi e Absalão foi amarga e sangrenta. Davi, apesar da traição de seu filho, ordenou que seu exército tratasse Absalão com gentileza. Contudo, em uma batalha decisiva na floresta de Efraim, Absalão foi derrotado. Fugindo a cavalo, seu longo cabelo ficou preso nos galhos de uma grande árvore, deixando-o pendurado enquanto seu cavalo continuava. Joabe, ignorando as ordens de Davi, encontrou Absalão e o matou. Quando Davi recebeu a notícia da morte de Absalão, seu coração se partiu. Ele chorou amargamente, gritando: "Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera eu tivesse morrido em teu lugar." A dor de Davi refletia o amor profundo e complicado que tinha por seu filho, mesmo após a traição. O fim da revolta de Absalão trouxe estabilidade temporária ao reino de Davi. Mas a tristeza pessoal do rei foi imensa. Apesar de seus pecados e fracassos, Davi buscou sempre a misericórdia de Deus e encontrou consolo em sua fé. Sua vida foi marcada por altos e baixos, vitórias e derrotas, mas sua história permanece como um poderoso testemunho do poder do arrependimento e da redenção. Davi continuou a reinar em Israel até sua morte, deixando um legado de fé e devoção a Deus. Ele é lembrado como o homem segundo o coração de Deus, cuja linhagem culminaria no nascimento de Jesus Cristo, o Messias prometido. Nos últimos anos de seu reinado, Davi voltou sua atenção para um projeto grandioso que estava em seu coração há muito tempo: a construção de um templo para o Senhor em Jerusalém. Davi desejava ardentemente construir uma casa para Deus, um lugar permanente onde a Arca da Aliança pudesse repousar e onde o povo de Israel pudesse adorar. No entanto, Deus falou com Davi através do profeta Natã, dizendo que não seria ele quem construiria o templo, pois havia sido um homem de guerra e derramado muito sangue. Em vez disso,
Seu filho Salomão seria o encarregado dessa tarefa sagrada. Apesar disso, Deus fez uma promessa a Davi de que sua linhagem continuaria a reinar sobre Israel e que seu trono seria estabelecido para sempre. Davi aceitou a vontade de Deus com humildade e começou a preparar tudo para que Salomão pudesse realizar a construção do templo. Ele reuniu enormes quantidades de materiais preciosos, como ouro, prata, bronze e ferro, e também organizou os trabalhadores e os planos arquitetônicos. Além disso, Davi convocou os líderes de Israel e entregou a Salomão as instruções detalhadas para a construção, encorajando-o a seguir fielmente os caminhos de Deus. Durante sua velhice, Davi dedicou-se também à composição dos salmos, que são cânticos e orações de louvor, súplica e agradecimento a Deus. Muitos desses salmos refletem as experiências de vida de Davi, desde suas vitórias e derrotas até seus momentos de arrependimento e busca por perdão. Através dos salmos, Davi expressou sua profunda fé e confiança em Deus, deixando um legado espiritual que inspiraria gerações futuras. Davi morreu em idade avançada, tendo reinado sobre Israel por 40 anos. Ele foi sepultado na cidade de Davi, em Jerusalém, e seu filho Salomão ascendeu ao trono. Salomão, lembrando-se das palavras e preparativos de seu pai, começou a construção do Templo de Jerusalém, que se tornou uma das maravilhas do mundo antigo. Salomão pediu a Deus sabedoria para governar Israel, e Deus concedeu-lhe um coração sábio e entendido. Durante seu reinado, Salomão trouxe paz e prosperidade a Israel, expandindo o reino e tornando-o uma nação influente e respeitada. O templo que Salomão construiu foi uma magnífica obra de arte e um símbolo da presença de Deus entre seu povo. Assim, o legado de Davi viveu através de Salomão e do reino de Israel. Davi, o pastor que se tornou rei, continua sendo lembrado como um homem segundo o coração de Deus, cuja vida foi um testemunho da fé, coragem, arrependimento e redenção. Seus salmos ainda ecoam nas vozes dos fiéis, e sua linhagem cumpriu-se na vinda de Jesus Cristo, o Salvador do mundo.